Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante mesmo. É a transcrição de um debate bem intenso. Verdade. Foi entre o Daniel Gontijo, que é psicólogo, né, doutor em neurociências, e ateu declarado. Isso. E do outro lado, 30 cristãos. A conversa foi direto ao ponto, sabe? Existência de Deus, fé, o problema do mal, a validade da Bíblia, essas coisas. Questões fundamentais, né? Exatamente. Foi um confronto de ideias mesmo. Perguntas desafiadoras do Gontijo e, assim, uma variedade enorme de respostas dos cristãos. Nossa ideia aqui é desempacotar isso. Entender os argumentos principais, as diferentes visões. E os pontos de tensão, claro, onde a coisa pegou fogo. Vamos mergulhar nesses pontos-chave. Perfeito. E o legal desse material é que não fica só na lógica, né? Tem muito o apelo à experiência pessoal, à fé, interpretação de texto sagrado. Total. Analisar isso ajuda a gente a entender, as bases das visões de mundo e como é difícil, às vezes, a comunicação entre elas. Como as crenças são formadas e defendidas. Bom, vamos começar pelo começo, então. Um tema clássico que surgiu logo de cara, o tal do ocultamento divino. O Gontijo trouxe aquela questão, né? Popularizada pelo filósofo John Schwellenberg. Sim, a ideia de que se Deus é puro amor, porque ele não se revela claramente para quem busca. Isso. Ele até usou a própria experiência dizendo que buscou e não achou nada. Mencionou o carnal também, falando de uma secura espiritual. A lógica é, um Deus amoroso quer relacionamento, então não ficaria escondido, né? E aí vieram as respostas. O João Arquila, por exemplo, foi na lógica da pergunta. Ele disse, se Deus existisse, já parte do pressuposto que não existe. Uma crítica à formulação. Tá. E ele lembrou das definições filosóficas de Deus. Transcendente, imaterial. Como você vai achar algo assim com um método científico, empírico? Não é um objeto. Faz sentido essa linha. Mas aí veio o Josias Robson Silva Negreiros com outra visão. Ele falou, espera aí, Deus escondido. Citou que uns 93% do mundo acredita em alguma divindade. Ah, interessante. Quer dizer, o problema talvez não seja Deus se esconder, mas algo específico com o cristianismo para algumas pessoas? Foi o que ele sugeriu. Diz que a percepção de Deus, senso de certo e errado, seria quase que conscientização, intrínseca. Certo. E essa ideia de várias formas de revelação foi bem explorada pelo Mateus, que é professor de filosofia. Ele disse que existir não implica aparecer do jeito que a gente pensa. Como assim? Ele citou o Deus deísta, sabe? Aquele que cria e não interfere mais. Ou o motor imóvel de Aristóteles, que é uma causa primeira, filosófica. Entendi. Não precisa de aparição. Exato. No cristianismo, segundo ele, a revelação vem de várias formas. Escrituras, a consciência moral, Romanos 2, a natureza, né, o argumento do design. O tal do design inteligente. Isso. E o ponto máximo seria Jesus, a encarnação. Mas ele adicionou um ponto do Pascal. Para perceber isso tudo, dependeria da graça divina. Não basta só olhar. Precisa de algo mais. E teve o Samuel Antelli reforçando a natureza como prova. Aquela analogia do relógio, né? Complexidade implica um relojoeiro. O próprio ser humano seria a prova. Só que aí o Gontijo jogou o problema do regionalismo. Achei um ponto forte. Que é? Se a revelação cristã é universal porque começou num lugar específico e ainda hoje uns 70% do mundo não é cristão. Ele sugeriu que cultura, história, colonialismo explicam melhor a distribuição das religiões do que uma revelação divina clara para todos. Ponto sensível. E como responderam a isso? Voltaram na ideia das missões, né? Levar a mensagem, a escolha divina de começar por Israel, e reafirmaram que a revelação já está aí, na natureza, na consciência. Para quem quiser ver. Isso. E surgiu também um argumento do livre-arbítrio. Se Deus aparecesse de forma, inquestionável, cadê a liberdade de escolher crer? Fica essa tensão. E falando em liberdade, isso leva direto para o segundo grande tema, o problema do mal. Como conciliar um Deus bom e todo-poderoso com tanto sofrimento? Ah, o grande espinho, né? Com certeza. O Gontijo usou exemplos duros, doenças graves em bebês, sofrimento animal em desastres naturais. Ele trouxe a ideia do William Rowe, do sofrimento gratuito, injustificado. Que bem pode vir disso. E as respostas cristãs foram bem diversas, muitas bem pessoais.
Teve a Roberta, enfermeira, que contou uma história forte de abuso na infância. Nossa, ela disse que superou pela fé, que a fé curou uma ferida na alma que a terapia não alcançou. Argumentou que o mal vem das ações humanas, não de Deus, e que sentiu Deus com ela no sofrimento. Mas ela mesma admitiu que isso não acontece com todo mundo, né? Exatamente. Uma honestidade importante. Aí teve o João, estudante de filosofia, com a visão mais clássica de Agostinho. Que o mal não é uma coisa. Isso, é a ausência do bem ou a escolha errada feita por causa do livre-arbítrio. Deus permite a liberdade, mesmo com consequências ruins, mas não causa nem aprova o mal. Ele até perguntou, o mundo sem liberdade seria melhor? Uma pergunta retórica difícil. E teve a Débora, terapeuta transpessoal, uma visão diferente. Ela falou que nossa razão é limitada para essas coisas. Falou de conteúdos da alma corrompidos, purificação da consciência, talvez até algo meio reencarnacionista, mas ficou implícito. E que encontrar Deus seria uma percepção interna, não uma visão externa. Exato. E que Deus não fica controlando tudo o tempo todo. E, por fim, o Caio, que admitiu a complexidade, a falta de resposta fácil, citou provérbios, os mistérios de Deus. A fé preencheria essas lacunas do saber. Uma citação do mistério. Sim. O interessante é o choque. Gontijo focado na lógica, no sofrimento não consolado, na aparente falta de padrão na intervenção divina. E, do outro lado, respostas que partem da experiência pessoal, da fé, de modelos teológicos. Mesmo Gontijo reconhecendo o valor psicológico da fé, ele até citou pesquisa própria, ele manteve a pressão. Porque uns são consolados e outros não. O problema lógico continua ali para quem vê de fora. O que nos leva ao terceiro ponto quente, a autoridade da Bíblia. Gontijo foi direto. Ela é mesmo a palavra infalível de Deus? E ele levantou vários pontos, né? Sim. Falou da corrupção textual ao longo do tempo, citando Bart Ehrman. Falou das passagens moralmente complicadas para hoje. Violência, escravidão, machismo, homofobia. O contexto histórico pesando muito. Exato. E a influência de mitos mais antigos, tipo dilúvio, céu e inferno. Para ele, a Bíblia reflete a cabeça dos autores humanos da época. A defesa veio forte, principalmente com a Thames. Ela disse que a Bíblia não é só regra, é narrativa histórica, e sim, reflete a cultura da época. Guerras, estruturas sociais. E as variantes no texto? Ela admitiu que existem, mas defendeu que nenhuma afeta as doutrinas principais. O ponto-chave para ela é a inspiração divina. Mãos humanas, mas sopro divino. E as semelhanças com outras culturas? Ela usou a ideia de graça comum. Deus poderia ter revelado coisas de forma mais ampla. E trouxe a interpretação progressiva. Tipo, diferenciar o que é eterno do que era só para aquela cultura. Isso. Usou Jesus perdoando a adúltera como exemplo de focar no espírito da lei, não só na letra. E sobre a escravidão? Sempre polêmico. Ela argumentou que era a estrutura da época, diferente da escravidão moderna, e que Jesus minou isso por dentro, valorizando escravos, porque uma condenação direta seria inviável politicamente. A ideia é que Deus deu liberdade, não ordens robóticas. Mas o Gontijo insistiu, né? Mesmo contextualizando, um Deus bom não podia ter sido mais claro contra a escravidão. Para ele, essa falta de clareza reforça que é um documento humano limitado pelo tempo. Fica essa tensão. Bíblia como palavra perfeita e atemporal versus um registro inspirado, mas marcado pela história. Seguindo, o quarto tema, a justiça do inferno. Como um Deus de amor pode permitir condenação eterna? O Gontijo usou aquela analogia do professor. Ah, sim. Prova super difícil, gabarito para poucos, maioria reprovada. Exato. Para ilustrar a injustiça percebida, já que onde você nasce, sua cultura, até genética, influencia sua chance de passar na prova da fé. Condenar 70% da humanidade pareceu injusto para ele. As respostas cristãs foram variadas aqui. O Charles, católico, distinguiu inferno como estado de separação de Deus, não necessariamente um lugar de tortura. Uma separação autoimposta. É. E ele argumentou que a possibilidade do inferno dá sentido ao bem de Deus. Seria a consequência de rejeitar o bem. E provocou. Para o ateu, essa ausência de Deus já não é a realidade? Interessante. Teve a Graziella também com uma visão mais esotérica.
Sim, usou analogias com física quântica, falando de forças opostas, luz e trevas, inferno como ausência de amor-luz. A consciência guiaria a evolução espiritual. Meio diferente. Bem diferente. E o Nick? O Nick, marido da Thames, focou na justiça divina contra a humana. Nossa justiça é falha, precisamos da divina. O inferno seria Deus acertando as contas com o mal, tipo abuso infantil. Justiça retributiva. Isso. Citou Romanos 1, que Deus se revela a todos na natureza, mas as pessoas rejeitam ou distorcem, criam deuses convenientes. E foi enfático. Não são só os outros em risco. Qualquer um sem fé genuína. Deus é soberano. Mas veja, o argumento do Gontijo sobre a oportunidade desigual ainda fica no ar, né? Como pode ser justo se fatores externos influenciam tanto a chance de crer corretamente? Sim, essa questão da equidade do processo não pareceu totalmente resolvida nas respostas. Apelar para a soberania não responde diretamente à questão da justiça percebida pelo Gontijo. Quinto ponto de debate: milagres. O Gontijo foi bem cético, né? Adotou a definição do Hume, violação das leis naturais. E com isso, a barra para aceitar um milagre fica altíssima. Explicações naturais seriam sempre mais prováveis. Ele listou as opções: erro de diagnóstico, placebo, psicologia, viés de confirmação, até fraude. Deu exemplos pessoais, né? Das verrugas, da tia com o ombro, citou até estudos de erro médico. Exato. Tentando mostrar a plausibilidade das explicações naturais. Só que aí veio o testemunho da Tamires. E foi Forte. ela contando a própria história de sobrevivência contra tudo que os médicos diziam. Prognóstico de 10 dias de vida. E ela ali, viva, sem explicação médica até hoje, segundo ela, se apresentando como prova viva. É difícil contra-argumentar só com estatística diante disso. O peso do testemunho pessoal é inegável. E a Caroline desafiou o Gontijo, né? Perguntou se alguma história já o fez duvidar. Sim, ela argumentou que ciência não alcança o sobrenatural, que o acesso a Deus é pela fé, por uma transformação interna, o nascer de novo, algo além da razão. Defendeu a singularidade do Deus cristão. Citou Romanos. Isso, sobre preferir a criação ao Criador. Mas o Gontijo teve uma réplica interessante sobre a fé. Qual? Se a fé é a chave, por que ela leva a crenças tão diferentes e opostas em várias religiões? Pessoas de outras fés também têm experiências fortes, relatam milagres. Isso questiona a fé como caminho seguro para a verdade objetiva, né? Exatamente. Ele não negou a possibilidade do milagre, mas insistiu. A evidência tem que ser extraordinária para superar o que é mais provável naturalmente. E chegamos ao último tema, talvez o mais crucial para o cristianismo, a ressurreição de Jesus. O Gontijo aceita Jesus histórico, mas como um profeta apocalíptico que falhou na previsão do fim do mundo. Para explicar a crença na ressurreição, ele usou um modelo naturalista, tipo do James Fodor. Explicando como. Basicamente, 2 pontos, né? O túmulo vazio, Que ele diz ser historicamente controverso. mas mesmo se aconteceu, tem explicações. Roubo, erro de lugar, mudança do corpo. Questionou a guarda romana, que só Mateus menciona. Certo. E o segundo ponto? As aparições. Ele sugeriu alucinações de luto. Citou que é comum enlutados terem experiências sensoriais. Teria começado com poucos, Pedro, Madalena, e se espalhado por sugestão. Mencionou até o experimento do fantasma. Então, a fé e o martírio dos primeiros cristãos provam a sinceridade deles, mas não o fato em si. Essa foi a conclusão dele. Eles acreditavam, mas não significa que aconteceu como acreditaram. E a defesa cristã? Foi forte. O Tales Jr. usou o argumento da probabilidade, baseado no Peter Stoner. A chance de Jesus cumprir tantas profecias do Antigo Testamento, por acaso, seria mínima. Aqueles cálculos astronômicos. Isso. Citou 1 Coríntios 15, sem ressurreição, fé vazia. O ponto central foi a transformação dos discípulos, de medrosos a mártires. Ninguém morre por uma mentira que sabe ser mentira. Argumento forte. Mencionou arqueologia também? Sim, embora sem detalhes. E o Emmanuel Gênesis reforçou a necessidade teológica da ressurreição e desafiou a alucinação com o caso de Tomé. O discípulo que tocou nas feridas.
uma alucinação tátil. Seria bem mais complexo de explicar, né? Mas o Gontijo rebateu. Diz que muitas profecias, como Isaías 53, podem ser sobre Israel, não Jesus, e questionou a historicidade literal dos evangelhos. Citou Jonathan Metz. Sim, dizendo que só uma pequena parte dos evangelhos seria história direta. O resto seria teologia, lenda, desenvolvida depois. Detalhes como o toque de Tomé seriam acréscimos posteriores para reforçar a fé, não fatos. Então, a leitura dos evangelhos como história versus como teologia e mito. Uma tensão enorme. Ufa, foi bastante coisa. Passamos pelo silêncio de Deus, sofrimento, Bíblia, inferno, milagres, ressurreição. Um debate denso. E ficou claro, né? Não tem resposta fácil. As visões de mundo são muito diferentes. O que a gente tira disso tudo? Olha, o fascinante é ver o arsenal de ferramentas usadas, né? Lógica, testemunho pessoal, interpretação de texto, apelo à fé, dados históricos, ciência, filosofia, tudo junto. Uma mistura em tanto. E fica muito clara a dificuldade de construir uma ponte sólida entre a visão secular, baseada no empírico, no natural, e a visão religiosa, que inclui fé, revelação, sobrenatural. Os pontos de partida são tão diferentes. Que as conclusões quase que obrigatoriamente divergem. Exato. É quase inevitável. E para a gente pensar um pouco mais, tanto o Gontijo, com o ateísmo dele construído em estudo e experiência, quanto os cristãos com a fé, muitas vezes ligada a experiências fortes e às escrituras, ambos baseiam suas posições, em parte, em vivências e interpretações subjetivas, né? Sem dúvida. A subjetividade está presente dos dois lados. Isso levanta uma questão interessante, talvez mais pessoal até. Até que ponto a evidência objetiva por si só consegue resolver essas perguntas últimas para cada um de nós? Qual o peso real da nossa história, dos nossos desejos, das nossas dores, na forma como a gente avalia os argumentos sobre Deus, sobre o sentido da vida? Fica aí a reflexão.